Olá pessoal, tudo bem? Muito bom falar com vocês. Meu nome é David Braga, trabalho atualmente na IBM como arquiteto de soluções especialista Big Data. Tenho um pouco mais de 8 anos de projetos Big Data, permeando por outros projetos como Data Science e transformação digital. Tive o privilégio de trabalhar com diversos cases, diversos projetos bastante inovadores e por meio disso gostaria de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Tá bom? Acompanhem nós, Maestria Dados. Bora para a aula? Beleza, pessoal? Então, bora aqui demonstrar para vocês qual vai ser o formato de instalação, tá? Para os produtos mais atuais, produtos mais novos, a gente tem algumas instalações a nível já modularizado, a Cloudera, algumas outras distribuições já enxugaram bastante o seu formato de instalação, um formato mais modularizado, onde eu consigo pegar componente a componente sem a necessidade de todas as dependências, né? Ou pelo menos das dependências base. No nosso caso aqui, eu vou trazer uma instalação de uma versão um pouco mais antiga, porém muito presente no mercado ainda. Então, a gente tem no mercado fortemente a versão 2.6 e 3.1, que são muito utilizadas no mercado. Quem ainda não fez a upgrade para 3.1 consome normalmente, tá? A diferença das duas versões obviamente são algumas atualizações, são algumas melhorias nos serviços, né? Porém, a nível de engenharia a gente não tem uma mudança tão grande, é mais mesmo administrativo e também por conta de ser uma premissa que esses upgrades aconteçam de tempos em tempos para que sempre suporte os novos serviços que estão chegando, né? Então essa é uma das premissas quando a gente trabalha com ambientes Hadoop, né? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui? Vamos ter dois pacotes, né? Então a gente tem o pacote do Ambari e o pacote do HDP. O pacote do Ambari é onde está composto o Ambari Server, que seria a nossa ferramenta gerencial, que ela vai ficar instalada na master, né? E o Ambari Agente. O Ambari Agente é um componente que são instalados nas 3 máquinas, né? Do nosso cluster, irá ser instalado nas 3 máquinas para que ele fique monitorando se essas máquinas estão ativas e também referencie a máquina server. Então, todos os workers conseguem enxergar qual que é o server e fazer toda essa gestão aí dos hosts dentro do cluster, tá? Para que a gente não fique tão extenso, eu vou falar um pouquinho dos comandos, né? Qual que são a ideia do grupo de comandos que eu vou executar, e depois a gente já pega esses comandos e implementa dentro do shell script e executa lá na máquina para que a gente veja a instalação acontecendo, tá? Então, no primeiro passo, a gente vai ter dentro da master a instalação de um pouco mais de componentes por conta de existir também os componentes a nível gerencial. Então, a gente vai ter um banco de dados MySQL, a gente vai ter um Ambari Server, a gente vai ter algumas configurações a mais do que nas workers, tá? Então, o primeiro ponto vai ser instalar algumas bibliotecas para me fazer download, né, de arquivos, que seria o wget, né? E eu também costumo bastante atualizar as horas entre os servidores, para que a gente mantenha aí uma assertividade na parte horária aí dentro das máquinas do cluster, tá? Segundo ponto é criar uma chave RSA. Quando a gente acessa dentro do próprio Google Cloud, ele já cria essa chave para a gente. Porém, eu vou atualizar essa chave e adicionar ela também numa chave pública para que eu consiga reutilizar esse acesso em outras máquinas, né? Então, por exemplo, ao invés de eu ficar gerindo usuário e senha, eu consigo disponibilizar uma chave RSA e dar acessibilidade para alguma máquina específica, né? O terceiro ponto vai ser baixar, né, essas bibliotecas. Então a gente vai baixar o Ambari, vamos baixar o HDP, vamos baixar também o MySQL. Para que a gente enxergue isso dentro do instalador do IUM, o IUM é nosso gerenciador de instalação dentro do CentOS, similar ao nosso apt-get aí do Linux, tá? Então a gente tem a necessidade de fazer um update dentro dos repositórios dele, para que ele consiga enxergar as novas bibliotecas que foram inseridas no nosso ambiente, né? Depois a gente consegue executar os comandos de instalação já chamando as bibliotecas que a gente precisa, tá bom? E nessa parte aqui, gente, eu tinha comentado na primeira parte do vídeo que a gente tem duas regras que são muito importantes. Uma é abrir a porta, né, dentro do firewall da cloud, né? E o segundo ponto é integrar para o serviço do Ambari Agente, habilitar a conversação entre os clusters dentro da própria cloud pelo protocolo TLS V12,
que ele habilita uma comunicação HTTPS, né? Como eles se integram dentro de uma VLAN via HTTPS, a gente precisa habilitar esse protocolo. Quando isso não está habilitado, as máquinas não conseguem se conversar. Eu precisaria criar algumas configurações, aplicar algumas chaves RSA públicas e privadas, integrando essas máquinas. Isso dá bem mais trabalho, tá? Então, para que a gente facilite esse caminho, eu vou aplicar essa configuração dentro das configurações do AmbarAgent, tá? Após isso, a gente vai startar, né, esse componente. E aqui a gente vai entrar numa configuração de setup já do Ambari Server. É uma etapa muito importante, porque a gente configura o database, né, do metadado do Ambari como um todo, né? A gente configura algumas coisas como o JDK, a gente configura também o JCE, que é uma biblioteca do Java que faz o gerenciamento para a gente de chaves, né, de senhas, de criptografa chaves, né? Então é bastante importante também. E depois disso a gente consegue habilitar. A diferença para os comandos da master e comandos da work é basicamente que a gente remove tudo que não vai ser gerenciável. Então a gente só vai instalar o AmbarAgent, né, atualizar a hora e fazer alguns ajustes também nessa parte do HTTP. Um ponto também que a gente precisa referenciar dentro desse cara é que a gente precisa apontar para o FQDN da master. Então, sempre que a gente instala um serviço do AmbarAgent, ele vem pré-definido como localhost a sua configuração de host server. E a gente precisa atualizar isso para a máquina principal. Então, no nosso caso, seria a master. Então, as duas workers vão apontar para esta master, tá bom? Então, bora lá para os comandos na prática. Então, aqui, pessoal, temos nossas 3 máquinas criadas, né? A master com um IP externo para a gente trabalhar. E para demonstrar para vocês que não é necessário utilizar nenhuma ferramenta externa, tá? A própria Google Cloud já provê para a gente aqui um terminal, né? Um shell, onde eu consigo acessar minhas máquinas e utilizar e executar meus comandos, tá? Então vamos lá. Dentro da master eu vou criar hdp.sh, tá? Então eu vou criar esse script para que a gente execute ele de forma direta, tá? Um ponto importante que vocês vão ver é que eu já estou em modo root, tá? Então para executar esses comandos a gente precisa estar em modo root. O que a gente precisa fazer? Dar um sudo su para poder entrar no modo root. Então vamos lá. /x hdp.sh. Então vamos deixar os pacotes instalando aqui e vamos para a máquina Worker01. Também já entrei em modo root, tá? Mesma coisa. Então vamos colocar hdp.sh aqui, né? Para facilitar a nossa manutenção. Salvar esse script e executar ele. Mesma coisa para a terceira máquina. dp.sh. Maravilha. Vamos agora verificar o que está pedindo. Está pedindo para que a gente habilite, né? Dê um yes aí numa das configurações. Provavelmente vai pedir em todas porque está atualizando a chave RSA, né? Então bora atualizar essa chave RSA. Maravilha. Seguindo aí a instalação. Essa instalação dentro da master demora alguns segundos por conta de baixar um pacote um pouquinho mais extenso, né? Todos os componentes e serviços estão compostos nesse HDP, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui, quando tiver ok, eu volto. Aqui, pessoal, temos já a instalação das duas works completas. Então vamos agora de forma manual, por conta a gente não tem um comando específico para ajustar esse ponto, né? Vamos de forma manual buscar as configurações do AmbarAgent, né? O que a gente precisa atualizar. Então vamos entrar dentro dessa configuração, né? Que eu descrevo para vocês
no documento, tá? Então, etc, ambaragente, conf, ambaragente, -in, tá? Esse cara, tá vendo? Hostname, eu preciso apontar, a primeira delas, apontar para o meu FQDN da master. Então, eu vou buscar então vamos por master 01, tá? Deixa eu pegar o FQDN aqui. Então o que é FQDN, tá? Só para vocês entenderem, é o nome da minha máquina, né? Do hostname com o meu domínio, tá? Então o work 01 e o S3, então para minha master é a mesma coisa, só vai mudar o domínio. Então vai ser master 01 com domínio, tá? Então eu coloco aqui ponto. Beleza, então essa é a minha master, tá? Vou ter que copiar isso aqui para colocar também na work 02. Copiado. E aqui na security eu preciso aplicar aquela configuração de HTTPS, né? Então a gente vem aqui e coloca essa configuração aqui. Salva esse arquivo e a gente precisa restartar o serviço do ambaragente. Beleza? Vou fazer a mesma coisa nessa máquina aqui. Então vou acessar etc ambare conf ambare. Vamos mudar o hostname. Não vamos mexer em nada de porta, tá, pessoal? Nada de outras configurações, porque não é necessário. Porque essas configurações já estão pré-definidas da própria rede da cloud aqui, tá? Ok, então aplicamos dois comandos, mesma coisa, ambare agente restart. Então ele vai reatualizar as configurações desse serviço, tá? Tá ok? Reinicializado com sucesso, beleza. Agora, pessoal, já chegamos aqui na etapa de configuração do nosso Ambari Server, tá? Então, para o Ambari Server, é bom ter uma atenção legal, porque a gente faz algumas configurações aqui específicas, tá? Isso aqui é para desabilitar alguns controles de firewall, tá? Ele pergunta se eu quero customizar o usuário principal da aplicação, que chama Ambari Server, né, por default. No nosso caso, como a gente está utilizando default, não é necessário, tá? Segundo ponto, se a gente quer deixar desabilitado o IP tables, sim, tá? Aí aqui a gente escolhe o JDK. Caso vocês tenham alguma particularidade de usar o JDK diferente do mais atual, podem optar em versões menores, tá? Eu sempre utilizo a versão mais atualizada porque já compõe, normalmente já suporta todos os outros JDKs aí, tá bom? E é aqui que ele baixa o JDK junto com a biblioteca de criptografia do JCE, tá? Dou um yes aqui também. Esse ponto é importante, configuração da database, tá? Então é aqui que a gente define qual vai ser a base de dados que ele vai criar o seu metadado. Então no nosso caso a gente dá um yes, né? Primeira instalação, e vamos apontar para o PostgreSQL, que já vem embarcado. Vocês vão ver que tem uma citação dizendo embedded, tá? Então database não precisa mudar nada, podemos deixar tudo como default, somente apontar para essa base que ele vai criar todos os scripts, né? E vai executar esses scripts de criação de metadados, de tabelas, tudo referente ao fluxo aí para dentro do Ambari, tá? Então o Ambari Server se apoiará a nível de metadado nesse PostgreSQL. Caso a gente precise fazer alguma manutenção, alguma coisa, a gente tem que acessar esse banco separado. O que eu vou fazer? Dentro das instalações do Hive e alguns outros componentes, eu vou apontar para um MySQL Server que está instalado também nessa máquina master, tá? Então, eu estou separando
os metadados para mostrar para vocês a possibilidade, né, de configuração e também para separar um pouco essa estrutura para que a gente não tenha problemas futuros. Maravilha, então o meu Lambari server está instalado, está configurado, já está funcional. Agora eu consigo, já está rodando, né? Então já está ok. Agora a gente vai aqui também, pessoal, mexer na configuração do Lambari Agente, né? Que a gente precisa atualizar, aplicar aquele protocolo do HTTP, tá? Então vamos lá. E nesse caso, a gente não vai mexer no hostname porque ele já está olhando para ele mesmo, que ele é o principal, ele está no localhost, né? Então a gente deixa essa configuração como default, né? E aqui dentro de security a gente coloca essa configuração, mesma coisa, Lambari Agente Restart. Feito isso, temos as instalações dos componentes dos pacotes na master e as instalações dos componentes necessários nas workers. Agora, a próxima parte vai ser a instalação já na interface gráfica, onde a gente vai fazer as configurações, distribuir os serviços e o restante dos detalhes, tá bom? Então vamos lá. Curtiram? Espero que tenham gostado. Querem acompanhar mais conteúdo sobre engenharia de dados, sobre arquitetura e diversas outras aplicabilidades desse mundão de TI que a gente conhece? Então, por favor, nos sigam, nos acompanhem em nossos canais. Temos aqui o canal do Maestria Dados dentro do Instagram, Facebook, YouTube e também logo traremos nosso site com diversos artigos e diversos componentes que poderão ajudá-los bastante. Muito obrigado, agradeço.